No coração poeirento do Velho Oeste, cercada por colinas áridas e uma ferrovia que nunca se completava, existia uma pequena cidade chamada Dry Creek. Era um lugar que nascera da esperança dos pioneiros, mas que com o passar dos anos, transformara-se em palco de medo e decadência. Suas ruas de terra batida, antes cheias de vida, agora eram tomadas pelo silêncio. As portas dos salões rangiam ao vento. As janelas estavam sempre fechadas e os poucos moradores que ainda resistiam caminhavam cabisbaixos, como sombras de si mesmos. O xerife havia sido assassinado meses atrás. A igreja estava abandonada e até o sino, que outrora reunia a comunidade, permanecia mudo, enferrujado pelo tempo. O que destruíra Dry Creek não fora a seca nem a escassez de gado, mas sim a tirania de um bando de pistoleiros que a dominava como se fosse propriedade deles. Liderados por um homem chamado Donovan, Mão de Ferro, eles cobravam taxas abusivas, saqueavam armazéns e decidiam quem podia ou não viver em paz. A cada noite, um novo lar era invadido. A cada manhã, surgiam rumores de mais alguém que desaparecera. Os comerciantes eram obrigados a entregar parte dos lucros e os fazendeiros tinham seu gado roubado sem que pudessem reagir. Quem ousava resistir acabava enforcado em plena praça central, para servir de exemplo. Dry Creek, que já fora um ponto de parada para viajantes e caçadores de fortuna, agora era apenas um reflexo quebrado daquilo que sonhara ser. As crianças viviam escondidas dentro das casas. As mulheres rezavam baixinho para que seus maridos não despertassem a ira do bando. E os homens, outrora orgulhosos de suas terras, se resignavam em silêncio. A cidade havia perdido sua voz, seu espírito, sua esperança. Foi nesse cenário de poeira e desespero que começou a se formar a lenda. Pois era justamente em momentos assim, quando o Oeste parecia engolir tudo em escuridão, que histórias inesperadas surgiam, como brasas que se recusam a apagar. Dry Creek estava à beira do colapso, e seus moradores já não acreditavam em redenção. Mas o destino, caprichoso como sempre foi no Oeste, estava prestes a colocar no caminho deles um forasteiro. Um homem sem nome, sem passado conhecido, mas que carregava nos olhos o peso de quem havia visto demais, e que mudaria o rumo daquela cidade para sempre. Numa tarde em que o sol queimava sem piedade e o vento levantava redemoinhos de poeira pelas ruas quase desertas de Dry Creek, um cavalo solitário surgiu pela estrada de terra que cortava o horizonte. Seu passo era lento, mas firme, e a cada batida dos cascos contra o chão seco, parecia anunciar que algo novo estava prestes a acontecer. Sobre a sela, montava um homem que ninguém reconhecia. O chapéu de aba larga escondia parte do rosto, sombreando olhos que traziam um brilho estranho. Uma mistura de cansaço e determinação. Sua barba mal feita e as roupas gastas diziam que era um viajante, talvez um caçador de recompensas, talvez apenas um homem tentando escapar de seu próprio passado. Os poucos moradores que ousavam se aventurar pelas ruas se calaram ao vê-lo. Mulheres puxaram suas crianças para dentro de casa, comerciantes espiaram pelas frestas das portas, e até o velho ferreiro interrompeu o som de sua marreta, curioso com a figura que se aproximava. O cavalo parou diante do salão principal, o único lugar que ainda mantinha alguma atividade em Dry Creek, mas mesmo ali, a música do piano cessou por um instante e o ranger da porta giratória pareceu mais alto do que o normal. O forasteiro entrou devagar, o chão de madeira rangendo sob suas botas empoeiradas. Ninguém sabia seu nome e ele não se apresentou, apenas pediu um copo de uísque, a voz rouca e baixa, como se falasse mais consigo mesmo do que com o balconista. O dono do salão, nervoso, lançou-lhe um olhar desconfiado, pois sabia que os homens de Donovan, Mão de Ferro, não gostavam de estranhos por ali. E como se fossem atraídos pelo destino, 2 pistoleiros da gangue já estavam sentados a uma mesa no canto, observando cada movimento daquele homem.
Havia algo nele que não se explicava com palavras. Não era apenas a postura firme ou a calma com que segurava o copo. Era a sensação de que ele carregava histórias demais nos ombros, como se tivesse cruzado desertos, sobrevivido a guerras pessoais e enfrentado mais perdas do que um homem comum suportaria. Os moradores, mesmo sem ousar se aproximar, sentiram nascer dentro de si uma centelha esquecida: esperança. Pois no Velho Oeste, quando um homem sem nome chegava a uma cidade dominada pelo medo, aquilo nunca era por acaso. Naquela tarde, Dry Creek ainda não sabia, mas acabara de receber seu inesperado salvador. Um homem que não buscava reconhecimento, nem aplausos, apenas seguia adiante como uma sombra do destino. E seria essa sombra que, em breve, se tornaria a chama que reacenderia a coragem de uma cidade à beira da ruína. A presença do forasteiro não passou despercebida. Bastou o segundo gole de uísque para que o silêncio desconfortável dentro do salão fosse quebrado pelo arrastar de cadeiras e pelo ranger das botas pesadas dos homens de Donovan. 2 pistoleiros se levantaram devagar, os olhos semicerrados como predadores analisando uma presa. Mas havia algo estranho. Não havia medo no olhar do estranho. Ele sequer desviou a atenção do copo. Apenas levantou o braço, fez um sinal discreto para o balconista encher novamente e esperou. Essa calma em um lugar onde todos andavam tensos, como cordas prestes a arrebentar. Era quase uma afronta. O primeiro pistoleiro, um brutamontes chamado Lester, aproximou-se com um sorriso debochado, o típico sorriso de quem se achava dono da cidade. "Você não é daqui, cowboy", disse, a voz carregada de ameaça. O forasteiro levantou os olhos apenas por um instante, encarando-o como quem mede uma sombra e volta a ignorá-la. Essa indiferença foi como gasolina em fogo. Lester bateu com força no balcão, exigindo que o homem dissesse seu nome. O silêncio foi a resposta e, no Oeste, silêncio sempre valia mais do que palavras. O segundo pistoleiro, mais jovem e impetuoso, não aguentou a tensão. Levou a mão ao coldre. Foi rápido, mas não rápido o suficiente. Num piscar de olhos, o forasteiro já estava de pé, e o brilho metálico de sua Colt reluziu sob a luz fraca das lamparinas. O disparo ecoou alto, abafado apenas pelo grito do piano que parou de vez. O jovem tombou no chão de tábuas, e o salão inteiro congelou. Ninguém respirava. Ninguém ousava se mover. Lester, suando frio, recuou alguns passos, a mão trêmula longe do gatilho. Lá fora, a notícia correu como pólvora. Um estranho matou um dos homens de Donovan, cochichavam pelas esquinas. Para os moradores, aquilo não era apenas um ato de violência. Era um sinal. Pela primeira vez em meses, alguém ousava enfrentar o bando. Era como se um raio tivesse caído em Dry Creek, rachando o medo que envolvia a cidade. Alguns se encheram de esperança, outros temeram ainda mais pela retaliação. Mas todos sabiam de uma coisa: não havia volta. O confronto final entre o forasteiro e Donovan, mão de ferro, já estava escrito no destino daquela cidade. Naquela noite, enquanto as luzes do salão se apagavam e o corpo do pistoleiro era levado para fora, o forasteiro permaneceu sentado em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Seus olhos não mostravam orgulho, nem satisfação, apenas a frieza de quem já havia atravessado esse tipo de inferno muitas vezes antes. Ele não buscava glória, buscava apenas cumprir um papel que parecia inevitável. A cidade podia não saber seu nome, mas já começava a reconhecer sua presença como a fagulha de resistência que poderia mudar tudo. A vitória manchada de sangue. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio ainda mais pesado do que o habitual. A cidade inteira parecia prender a respiração, sabendo que Donovan, mão de ferro, não deixaria o desafio impune. E, de fato, não tardou. Antes do meio-dia, o som de cascos ecoava pelas ruas de Dry Creek, levantando uma nuvem de poeira que encobria o horizonte. Eram mais de 10 cavaleiros, todos armados, os rostos marcados pela crueldade e pela certeza de que estavam acima da lei. No centro do grupo, Donovan, um homem de porte largo,
Olhar frio e mãos que pareciam feitas para esmagar ossos, avançava como uma sombra de morte. Os moradores se esconderam atrás das janelas e portas. Crianças choravam em silêncio nos braços das mães. O forasteiro, porém, já estava de pé no meio da rua principal. Sem nome, sem companheiros, sem bandeira. Apenas com sua velha coat, o chapéu cobrindo os olhos e uma calma que desafiava a lógica. Era uma cena saída das lendas. Um homem só, frente a frente, com a brutalidade de todo um bando. Donovan desmontou do cavalo, encarando-o com desprezo. "Quem diabos você pensa que é, forasteiro?" perguntou, a voz ecoando entre os prédios de madeira. O silêncio foi a única resposta, e esse silêncio carregava mais peso do que qualquer discurso. Em segundos, o duelo começou. Os primeiros disparos ecoaram como trovões, quebrando janelas e estilhaçando portas. Pó, fumaça e gritos tomaram a rua. O forasteiro se movia com precisão mortal. Cada tiro, um corpo caía. Mas ele também sangrava. Uma bala rasgou-lhe o ombro. Outra atingiu de raspão sua perna. Ainda assim, não recuava. O confronto se estendeu como uma dança macabra, o som dos disparos misturando-se ao odor de pólvora e sangue. No fim, restavam apenas Donovan e o homem sem nome. O líder do bando avançou com sua famosa brutalidade, largando a arma e atacando com as próprias mãos. O choque entre os dois foi como o encontro de duas forças primordiais, um lutando pela dominação, outro apenas pela necessidade de cumprir o destino. Após minutos de luta corpo a corpo, o eco de um disparo final cortou o ar. Donovan tombou na poeira, seus olhos abertos para o vazio, a lenda de sua crueldade terminando ali, no mesmo chão que aterrorizara por tanto tempo. A cidade estava livre, mas não sem custo. Os corpos dos pistoleiros juncavam as ruas. O sangue se misturava à poeira, e o silêncio que se seguiu era o silêncio pesado da morte. O forasteiro permaneceu de pé, ferido, exausto, mas com o olhar fixo no horizonte. Não havia triunfo em sua expressão, apenas a resignação de quem sabia que cada vitória no oeste custava caro demais. Aquele dia marcaria Dry Creek para sempre, mas o preço pago seria lembrado como uma cicatriz gravada nas almas de todos que testemunharam a luta. A despedida e o nascimento da lenda. Quando a poeira finalmente se assentou e o cheiro de pólvora se dissipou, Dry Creek parecia outra cidade. Os moradores saíam devagar de suas casas, ainda atordoados com o que tinham visto. Crianças que antes se escondiam agora corriam pela rua. Homens e mulheres olhavam em silêncio para os corpos estendidos, tentando compreender que o terror de meses havia terminado em uma única tarde. No centro de tudo estava o forasteiro. Ferido, com o braço ensanguentado e a perna mancando, ele se apoiava em seu cavalo como quem carregava um fardo maior do que podia suportar. O povo se aproximou, uns querendo agradecer, outros apenas emudecidos pela presença daquele homem. Mas ele não buscava reconhecimento. Recusou qualquer oferta de ajuda, não aceitou abrigo, nem deixou que ninguém lhe perguntasse quem era ou de onde viera. Apenas recolheu sua arma, ajeitou o chapéu e subiu na cela. Seus olhos, cansados, fitaram a rua pela última vez. Ali estava a cidade que ele salvara, mas também estava o peso de mais vidas ceifadas, mais fantasmas adicionados ao deserto que o acompanhava. O cavalo começou a andar lentamente, os cascos ecoando no chão de terra batida, e logo a figura do estranho se tornou apenas uma silhueta contra o pôr do sol. Não houve festa, não houve gritos de vitória. Apenas um silêncio respeitoso, como se todos entendessem que aquele homem carregava uma dor que jamais poderia ser compartilhada. Ele se foi sem dizer seu nome, e justamente por isso se tornou algo maior do que um homem. Tornou-se lenda. Nos anos seguintes, viajantes que passavam por Dry Creek ouviam a mesma história. A de um cowboy sem nome, que chegou sem aviso, enfrentou o terror que dominava a cidade e desapareceu sem nunca mais ser visto.
Alguns juravam que o viram em outras cidades, sempre à margem, sempre lutando contra a injustiça. Outros acreditavam que ele tombou em alguma estrada solitária, engolido pelo oeste, como tantos antes dele. Mas, para os moradores de Dry Creek, pouco importava a verdade. O que ficou foi a certeza de que, por um breve momento, o destino enviara um anjo armado. Não para viver entre eles, mas para lembrá-los de que a esperança pode renascer até nos lugares mais secos e esquecidos. E assim, no cair da noite, cada vez que o sino enferrujado da igreja soava com o vento, diziam que era o eco da última cavalgada daquele homem sem nome, cuja passagem transformou uma cidade perdida em um mito imortal do Velho Oeste.